Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre mais um assunto gramatical e hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre regência nominal. Então, vamos lá ver esse assunto maravilhoso que é a regência nominal e que é um assunto muito rápido, muito fácil da gente falar. E você já vai entender por quê. Bom, como a gente está vendo aqui, né, regência e nominal, a gente vai ver nomes, né, nomes que têm uma espécie de exigência, tá? Que é a questão da regência. Esses nomes, eles vão exigir perto deles certos complementos, certas palavras, e nessa ligação entre as palavras, precisa acontecer algo que seja padrão. Conforme as regras da forma culta, né, da regra padrão culta da norma. Gente, tô me enganando, da norma padrão culta. Da norma padrão culto da língua portuguesa. Pronto, conseguimos. Como eu estava dizendo, então, eu preciso dar uma olhada, né, nas palavras e quais são os complementos que ela vai exigir perto dela. A gente estuda regência verbal também, e vai ter uma ideia bem semelhante. É quando um verbo exige para si alguns complementos, e para esses complementos se ligarem nesse verbo, eu preciso ou não de uma palavra para fazer essa ligação. Nos nomes é a mesma coisa. Nomes podem exigir complementos. A gente estudou o caso dos complementos nominais. E para se ligar nesses complementos, é preciso que eu saiba, segundo a regra padrão, qual é a preposição. Esta palavrinha linda. Qual é a preposição que liga esses complementos no nome que precisa desses termos, né? Então, eu preciso lembrar das preposições, eu coloquei umas tabelinhas aqui para te ajudar, Cleide, então daqui a pouco você já vai ver. Quando a gente estuda, então, a regência nominal, a gente vai precisar perceber qual é o substantivo, né? Qual que é a relação que acontece entre os substantivos, adjetivos e alguns advérbios apenas, tá? Então, é nessas classes gramaticais que a regência vai se manifestar. E eu preciso ver quais dessas palavras, desses nomes, né? Que podem ser de fato nome de pessoa, que pode ser um determinante, um qualificador, que pode ser uma circunstância, que vai exigir para si algum complemento. Perto dessas palavras vão precisar ter algum complemento de sentido. Daí, esse complemento de sentido, quando nós vamos escrever, precisa aparecer no texto ligado por preposição. Então, essa é a ideia da regência nominal. Quando os nomes, né, os substantivos, adjetivos ou advérbios, requerem, exigem, regem complementos ligados e qual vai ser a preposição correta que vai ligar esses complementos. Porque o que acontece bastante é você até entender que precisa de uma preposição para ligar estes complementos. Mas, por conta dos nossos vícios da linguagem informal, acabamos usando preposições que, segundo a norma, não são as preposições certas para aqueles nomes. Então, por exemplo, né, aqui eu coloquei quem é obediente a alguém, a algo, alguma coisa. Então, o que acontece? Eu usei a palavra obediente. A variação dessa palavra, né, para substantivo, por exemplo, obediência, também. Quem tem obediência a algo, a alguém. A variação para verbo, daí a gente entraria em regência verbal, também exigiria para si a preposição a. Então, eu posso dizer que o nome, né, os nomes obediente, obediência, eu não vou escrever de novo aqui, são nomes que exigem complementos ligados com a preposição a. Em outras palavras, se eu tivesse que explicar regência, obediente é um nome que rege complementos ligados pela preposição a, tá? Então, a gente pode ver aqui nesse quadro, né, para lembrar um pouquinho das preposições,
algumas delas. A gente tem aqui algumas palavras como exceto, que está escrito em português de Portugal, mas a gente pode não considerar esse P aqui, ok? A, ante, após, até, com, conforme, contra, consoante, de, desde, durante, em, exceto, entre, mediante, para, perante, por, salvo, sem, segundo, sob, sobre, trás, são as preposições. As que a gente mais usa, talvez a, até, após, né, com, de, desde, em, por, sem, talvez, para, que são as que a gente mais utiliza. Sem esquecer que essas preposições, elas podem fazer combinações. A preposição de, a preposição em, a preposição por, né, que vem da palavra per, na verdade, e a preposição a, elas são palavras, elas são preposições que podem se combinar com outras palavras, artigos, pronomes, e formar ainda preposições. Essa aqui a gente considera como se fossem preposições junto de pronomes ou artigos e tudo mais, tá? Então, vai ter preposição nessas novas palavras formadas. Ok, então vamos exemplificar aqui a questão da regência. Vou ler esse trechinho do texto Dispersão, do poeta Mário de Sá Carneiro, e a gente vai ler. Perdi-me dentro de mim, porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades mim. Passei pela minha vida, um astro doido a sonhar, na ânsia ultrapassar, nem dei pela minha vida. E aí, segue o restante do texto. Mas notem que aqui, né, eu coloquei uns espacinhos, e que a ideia é que a gente coloque nesses espacinhos a preposição que for mais correta para ligar, porque vejam, quem tem saudade, quem tem ânsia, né, ou ansiedade, quem anseia, e daí você precisa colocar esse complemento, quem tem saudade de alguém, de alguma coisa, quem sente ânsia, quem tem ansiedade de ou por, veja aqui, ó, duas possibilidades já. Então, quer dizer que a palavra ansiedade rege complementos com a possibilidade de ter duas preposições diferentes que podem ligar complementos. Não é que vai ter que aparecer essas duas, tá? É que pode ser uma das duas e não outras. Enfim, o que acontece então? O que acontece é que conforme a gente vai vendo os nomes, as palavras, nós vamos tendo diferentes possibilidades de preposições para ligar os complementos. E não tem como a gente decorar tudo, porque se você jogar aí na internet lista de regência nominal, você vai perceber que há uma infinidade de possibilidades. Então, a ideia é que a gente tome atenção para algumas palavras, tome atenção de que existe a regência nominal, e todas as vezes que nós vamos usar nomes e depois temos que colocar esses complementos para esses nomes, eu preciso pensar se eu sei qual é a preposição certa para ligar. Se eu não souber qual é a preposição certa para ligar, eu faço o que eu acabei de mencionar. Eu entro no Google, vou no dicionário, existem dicionários só sobre regência, se você quer saber. E procuro e pesquiso qual que são as preposições corretas, né? Quais preposições são exigidas, são regidas por esses nomes. Então, por exemplo, medo, aqui eu coloquei alguns, tá? Medo. Quem tem medo de alguma coisa, ou revela medo a alguma coisa. Então, com medo de atravessar as ruas, com medo dos homens, a maior parte das vezes vai ser medo de, que pode ser da, que pode ser do também, né? Necessidade, quem tem necessidade de alguma coisa. Vontade, mesma coisa, quem tem vontade de alguma coisa, de alguém. Certeza também é um nome, um substantivo que rege complementos que se liguem com a preposição de. E aí a gente tem uma lista, né? Admiração, quem sente admiração, quem é admirado, né? Quem sente admiração por alguém, ou deve admiração a alguém, tá? Devoção a, ou por, ou com, ou para. Veja a quantidade aqui, né? De possibilidades. Receio, que é sinônimo de medo,
respeito a, respeito com, respeito para com, respeito por. Então, você já vai vendo aqui as possibilidades, conciliação, né? Você fazer as pazes, né? Então, a conciliação é entre, né? E não com alguém. Você se conciliou entre você e a outra pessoa. Amor, né? Você sente amor por alguém, ou deve o amor, ou coloca amor à disposição de alguém. E aí você vai, aflito, generoso. Coloquei aqui, você vai olhando na tela alguns exemplos, não são todos, porque nós temos muitas, como eu disse, possibilidades na regência nominal, tá? Então, eu preciso ter acesso a uma listinha quando eu quiser, e eu preciso treinar, certas palavras aparecem mais. Quando você está escrevendo textos, é importante você perceber quais são os nomes que você mais usa. Por quê? Porque quando estiver escrevendo textos como a dissertação no Enem, você não vai ter problema de regência nominal. Você já percebeu quais são os nomes, certeza, tinha saudade, tinha medo, enfim. Você já percebeu quais são os nomes que você mais usa e quais são suas regências, porque acabou treinando, acabou escrevendo, acabou decorando os nomes que você mais usa. E aí, não tem mais problema com regência nominal. Lembramos, então, de que a regência com os advérbios, elas não são, assim, tão comuns, mas elas acontecem. Os advérbios, eles vão terminar em mente e vão ser advérbios, palavras, né, que vão vir de um adjetivo ou de um substantivo. Aqui a gente tem, ó, as ações dos políticos deveriam ser compatíveis com as ideias que defendem as campanhas, ó. Os políticos deveriam conduzir suas ações compativelmente com, é a preposição, tá? Então, compatível com, compativelmente com. Então, é bem simples, não é muito fácil de acontecer, mas quando acontece, o advérbio termina em mente, e é só você pensar em qual seria o adjetivo dele, qual seria a palavra raiz, e aí você lembra qual é a preposição e pronto. Bom, minha gente, não tem mistério, é isso a respeito de regência nominal. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, e é isso. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.